Olá, pessoal. Muito boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Rosana Clipe, eu sou museóloga e vice-diretora aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Atualmente também sou responsável pela coordenação de intercâmbio cultural do Museu Antropológico, onde temos um projeto chamado Cinema no Museu Sessão de Filme com Debate. Esse projeto ele já atua há mais de 11 anos e com o passar desses anos foram estabelecidas algumas redes de parcerias com cineclubes que atuam em Goiânia, em Goiás principalmente. Durante a pandemia, nós fomos impossibilitados de realizar sessões de filmes no Museu Antropológico, mas graças a essa rede de parcerias conseguimos manter o fôlego do projeto ativo a partir dessas atividades online. Conseguimos realizar bastantes atividades online, principalmente com o nosso parceiro, o Cineclube Imigração, que é quem fez essa proposta, né, de parceria para essa atividade, o ciclo de cinema Alejandro Jodorowsky. A gente está na segunda noite de atividade. Aqui na descrição do vídeo a gente sempre disponibiliza aí nas nossas redes sociais e no site do museu a gente disponibiliza o link para assistir o filme previamente, como a gente não conseguiria fazer essa transmissão. Então a gente disponibiliza o link para assistir o vídeo previamente para participar desse debate conosco ao vivo, então nas quintas-feiras. Então a conversa de hoje vai ser acerca do filme Santa Sangre, de 1989. Vou passar a fala para o nosso mediador da noite, o professor Francisco Lima. Boa noite. Boa noite, Rosana, boa noite a todos quem nos ouve e nos vem. Cineclube Imigração, junto ao projeto Cinema no Museu, desenvolve já há muitos anos, desde 2009, 2010, mais ou menos, um projeto de incentivo à cultura cinematográfica. Ainda para o Cineclube Imigração, ele é de 2014. Nós, antes disso, já havia uma proposta prévia para trabalhar sobre cinema. O Cineclube Imigração é um espaço A imagem travou aqui para mim. Alguma coisa aconteceu, mas está aí, estou aqui ainda. Voltou. Tá certo. Estou aqui ainda. Todo ano começamos com um ciclo de cinema. Geralmente era um ciclo de cinema político. Hoje, nesse ano, em pandemia, em época de pandemia, né, ainda estamos nesse período, decidimos escolher Jodorowsky porque ele é um transgressor, ele é um realizador que coloca em pauta temas que geralmente não são geralmente vistos pelo cinema comercial. Jodorowsky é um diretor chileno, com quase toda a sua filmografia feita na Europa, ainda que ele grava no México, basicamente quase todos os filmes, e ele é um diretor de culto, é um diretor que geralmente as pessoas odeiam ou amam, né? Eu diria, e eu vou ser muito criticado por isso, Jodorowsky, ele é um Paulo Coelho que deu certo e foi aceito pelos intelectuais, pela grande parte dos intelectuais, é um multifacético artista, ele é mimo, palhaço, poeta, ator, diretor, produtor, desenha comics. Então, ele é um multi-artista, e dentro da cinematografia, ele tem sido muito bem aceito, e tem o seu público específico. Aquilo de amar ou odiar Jodorowsky, ele é muito forte. A violência é muito presente, a transgressão ela é muito presente na cinematografia de Jodorowsky. E os temas abordados geralmente são temas que envolvem o anticlericalismo,
envolve a religiosidade, a espiritualidade, a quebra de padrões. Então, Jodorowsky é um diretor especial e trouxemos ele para começar o ciclo e as sessões do Imigração, justamente porque eu acho que Jodorowsky apresenta 4 temas importantes que nós definimos e achamos que faz parte nessa sociedade pandêmica. Primeiro, é a magia, o amor, a poesia e o cinema. E sem cinema, eu acho que muita gente já teria se suicidado nessa pandemia. Nossos convidados hoje, nós convidamos 4 pessoas. Júlia Moura, estudante de letras, redatora. Ela já participou em vários dos nossos eventos. É alguém que sempre Acredito que novamente trancou a transmissão do professor. Na outra vez foi bem breve. Depois convidamos Luiz Eduardo, do Cineclube Xícara da Silva. Luiz Eduardo é um companheiro cineclubista do Xícara da Silva, que tem mais de 10 anos. O Xícara cumpriu o ano passado, esse ano, 11 anos, se não me engano. E é um dos representantes do cineclubismo nessa última temporada, um dos mais atuantes. Convidamos também a Aline Strozzi. A Aline é uma jovem de 21 anos, 20 anos, eu acho, se não me engano. Está caindo. Rosas em Chama. Está travando. Aline ganhou um prêmio no Festival de Cinema do Colégio João Salles, ganhou um prêmio no FIVAC e outro prêmio no AFIC de Acreúna. Então, ela é estudante hoje de artes cênicas, e vamos ouvi-la também. E, por último, o nosso querido representante da União de Cineclubes de Goiânia, da União de Cineclubes de Goiás também, e do Cineclube Imigração, Nicolás Pianov, quem vai colocar essa pitada de idioma estrangeiro, chileno, assim como eu. Nicolás vai falar do ponto de vista do olhar de quem é nativo, de quem vivenciou, talvez, as experiências que o Alejandro Jodorowsky comenta. Então, eu vou convidar, nesse momento, a Júlia para se apresentar e fazer os comentários sobre o cinema. Olá, obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria imensa estar aqui falando de cinema com vocês. Meu nome é Júlia, sou estudante de letras e redatora do jornal Metamorfose. E eu nunca tinha visto Santa Sangre, nunca tinha visto nada do Alejandro, né? E quando eu assisti, eu acho que eu fiquei espantada. Eu nunca tinha visto algo tão intenso. Eu não sei se posso dar spoilers aqui do filme, mas foi algo que mexeu muito comigo por provocar emoções um pouco controversas, assim. Eu tinha lido algo que falava que ele flertava um pouco com o cinema de Gaspar Noé, mas eu discordaria ainda um pouco, porque eu acho que ele vai ir muito mais para esse lado experimental e surrealista. E Santa Sangre eu poderia resumir ele nesses pilares, que seria a violência, a religião e o sexo. Então, isso são coisas que estão coexistindo nesse universo ali do filme, de uma fotografia muito bonita, e que torna um pouco até esse controverso, assim, desse ver beleza nesse horror. O Victor Hugo, ele tem se não me engano, Victor Hugo, ele tem um ensaio que chama O Grotesco e o Sublime, e é bem essa dualidade, essa contradição, esse incômodo
que vai provocar ao telespectador durante todo o decorrer da obra, que esse meio termo que está entre o grotesco e o sublime, como eu posso achar belo, algo tão desastroso e pesado e forte. Em Santa Sangre, eu acho que posso dar a sinopse, né? Que a gente tem o Félix, se não me engano, acho que é Fênix, que ele é traumatizado, assim, pela mutilação da sua mãe, e o filme tá, tipo, ele meio que se desdobra pelo viés desse evento que aconteceu, né? Filho circense, e já vem toda aquela atmosfera surreal que traz já esse panorama meio lúdico que tem ali, que vai trazer esse grotesco, esse apelo psicológico, quase semelhante com o que a gente vê ali em Psicose, que é algo que te arrebata de uma maneira muito singular. E, coincidentemente, eu estava lendo O Erotismo, de Jorge Bataille, esses dias, e eu me deparei com uma passagem que me pegou muito, que não tinha... Eu aparentemente eu achei que não tinha muito a ver, mas depois, quando eu li, eu consegui ver um pouco do que eu sentia em Santa Sangre em relação ao horror. Eu vou ler a passagem aqui, para vocês terem uma ideia do que eu senti, né? Eu acho que o pessoal que já assistiu o filme acho que vai conseguir compreender um pouco isso, mas para quem não assistiu já é um panorama muito bom para compreender o que essa obra traz. Ele está falando de horror, né? E a citação começa agora. Para ir até o fim do êxtase, em cujo prazer nos perdemos, devemos sempre colocar o seu limite imediato, o horror. A dor dos outros, ou a minha própria, aproximando-me do momento em que o horror me atacará, pode me fazer chegar ao estado de felicidade próximo ao delírio. E também não há nenhuma forma de repugnância em que eu não veja a sua afinidade com o desejo. Não que o horror nunca se confunda com a atração, mas essa não pode inibi-lo, destruí-lo. Ele termina por reforçá-lo. O perigo paralisa, mas se não for tão forte, pode excitar o desejo. Não alcançamos o êxtase a não ser se ele não estivesse tão distante, na perspectiva da morte e do que nos destrói. Um homem difere de um animal na medida em que certas sensações o ferem e o liquidam em seu ser mais profundo. Essas sensações variam de acordo com o indivíduo e com a sua forma de viver. Mas a visão do sangue, o cheiro do vômito, que suscitam em nós o horror da morte, fazem-nos conhecer, às vezes, um estado de náusea que nos atinge mais cruelmente que a dor. Não suportamos essas sensações relacionadas com a vertigem suprema. Alguns preferem a morte ao contato com uma serpente, mesmo sendo ela inofensiva. Existe um domínio em que a morte não mais significa somente desaparecimento, mas um movimento intolerável em que desaparecemos contra a vontade, quando a qualquer preço gostaríamos de não desaparecer. É justamente esse, a qualquer preço, esse contra a vontade, que se distingue em um momento da extrema felicidade do êxtase inominável, mas maravilhoso. Se não há nada que nos ultrapasse, não nos ultrapasse contra a nossa vontade, devendo a qualquer preço não existir. Nós não alcançamos um momento insensato para o qual nos digerimos com todas as nossas forças e que, ao mesmo tempo, repudiamos com todas as nossas forças. E quando eu li essa passagem, imediatamente veio o Santa Sangre na minha cabeça, porque é justamente esse limiar entre o horror e o belo, e o absurdo e o palpável, e é algo que te faz refletir sobre as nuances da psique humana e o quão profundo isso pode chegar, mas ao mesmo tempo te espanta com algo completamente grotesco e aparentemente repudiável, só que tem beleza naquilo, porque você vê que é arte, mas entra em contradição com muitas questões. Eu cheguei em momentos de contradição, assim, que eu fiquei horrorizada, assim, com a forma, principalmente porque as mulheres são retratadas na obra, mas ver o intuito ali que teve para gerar esse medo, para gerar esse grotesco, para gerar esse horror, percebe-se que foi esse alicerce dessa construção cinematográfica que o autor queria gerar, esse espanto, esse horror, essa repudiação que a gente tem dentro desse peculiar, assim, que o filme traz, essa aparentemente bizarrice, assim, que o Alejandro vai trazer em Santa Sangre. Eu sou da área da literatura, então essas são as coisas que mais me tocaram, principalmente em relação à passagem de Bataille, mas eu acredito que Santa Sangre, ele ressignifica muito do que eu imaginei do que seria o horror, ele ressignifica muito do que eu pensei que seria o terror psicológico,
mas tem uma mistura de gêneros ali dentro do experimental. Então, ver o terror psicológico dentro do cinema experimental, trabalhando com grotesco, que não é algo muito comum no terror psicológico, me faz pensar justamente quais foram as estruturas que o diretor usou para conseguir chegar naquilo, para conseguir chegar no resultado final dessa labuta que ele trouxe. Eu estou com pouco tempo, mas eu queria agradecer de novo. Eu finalizo minha fala agora, agradecendo todo mundo. Quero assistir a fala dos meus colegas até onde eu puder. E queria também saber, né, quais os desdobramentos que dariam essa discussão de Santa Sangre, porque eu me vejo um pouco, eu me vejo um pouco confusa sobre o que a obra ela quer trazer, o que ela consegue trazer. Então é isso. Eu me agradeço, eu me despeço, porque eu não vou ter segunda fala, mas eu agradeço desde já. Estou ansiosa para saber o que meus colegas pensam assim, do filme, quais foram as impressões aqui que serão relatadas. E é isso. Obrigada de novo. Tchau, tchau. Eu não sei, o Francisco está sem áudio. É que travou ao mesmo tempo e ele está sem áudio. Agora sim. Obrigado, Júlia. A cinematografia do Jodorowsky, essa primeira parte, ele trabalha com alguns elementos que é justamente o grotesco. Ele utiliza muito referência daquele filme, um filme dos anos 50, onde o diretor ele chamou apenas pessoas com deficiências físicas, né? Não lembro o nome do filme nesse momento, mas ele trabalha muito com esse conceito do deficiente, daquilo que o pseudo não normal produz nas pessoas, né? E a impressão que dá é que ele quer impactar mesmo, que ele quer chocar, que ele dá tapas no espectador, justamente como, olha, acorda. Não sei se você assistiu a Montanha Sagrada. No final da Montanha Sagrada, depois que você viu todo o processo do iniciado, ele diz, você acha que isso é a realidade? Não, isso é um filme. E aí ele faz um som alto e mostra que tudo aquilo que nós vimos não é real. Que o real é essa possibilidade de fazer fantasias. Eu acho que ele trabalha muito isso, ainda que nesse filme Santa Sangue, ele trabalha um elemento completamente diferente, que além do grotesco, né? Esse é um thriller psicológico, onde ele coloca a influência materna muito forte e o esgoto paterno, né? Porque acho que não dá para definir de outra forma. O elemento paterno é um escroto, é a pior referência dentro da formação do menino, né, do Fênix. Bom, eu vou chamar agora o Luiz para ele acompanhar. Muito obrigado pela tua participação, Júlia. Muito obrigada também por me chamar mais uma vez. Sempre estou muito feliz. Sinta-se sempre convidada a debater com a gente. Você sempre aporta, aumenta o debate, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, chamamos a Luiz Eduardo. Professor Francisco, o Luiz Eduardo, eu acho que a conexão dele acabou de cair. Então, bem passamos agora. Vamos para o Nicolás. Tá bem. Vou ver se ele Nicolás Pieroni. Buenas noches, Nicolás. Eres toda una figura. Adelante, por favor. Boa noite, Francisco Lilo. Boa noite a todos e todas. Eu ia falar em português, mas Francisco disse-me que eu não falo português, nem falo portunhol, mas terei que falar em espanhol. Uno cuando ve la película Santa Sangre o alguna de las películas de Jodorowsky,
lo primero que se imagina es el surrealismo, lo mágico del cine característico de él. De hecho, esta película es muy interesante porque es realizada por un chileno, filmada en México, y está en un idioma que es el inglés. Mezcla muchas culturas, mezcla muchos elementos. Cuando uno quiere hacer un análisis del cine de Jodorowsky, o en este caso específico de Santa Sangre, uno podría decir, bueno, hablemos de la religión, el concepto de la muerte, del misticismo, de las creencias que llevan las personas, las motivaciones, estas creencias que pueden ser sectarias, como sucede con la madre de Fénix, el protagonista. No nos olvidemos que es una producción que está realizada en México, por lo tanto, México es el país que tiene, junto con Brasil, pero primero está México, es más religioso del mundo. El país más religioso es México, el segundo es Brasil. En términos de la religión católica, cristiana y las tradicionales. Por lo tanto, ese es un concepto que se podría analizar del cine de Jodorowsky. Podríamos analizar, por otro lado, lo que le gusta a Francisco Lillo, la poesía que él habla sobre estos rituales que hay en la película, como por ejemplo el funeral del elefante, un gran ritual, un elemento poderoso, potente, donde se ve esta peregrinación con el ataúd gigante, y cuando lo van a enterrar no es un entierro, sino es un alimento para la gente que estaba esperando. Se podría analizar la semiótica del cine de Jodorowsky en esta película, los simbolismos, está llena de simbolismos, esos payasos que aparecen, que están en las escenas del inicio, que están en las escenas del final, primero reales, luego inventados en la cabeza de Fénix. Podríamos hablar de las metáforas, de la ausencia de diálogos. Es una película que prácticamente no tiene diálogos, es sonidos, ruidos, mucha música. La música tiene letra, podemos analizar la letra de las canciones que están en la película, pero hay ausencia de diálogo. O podríamos analizar ese simbolismo, esa semiótica dada por los nombres, no por elementos tangibles, pero sí el nombre de los personajes. El padre de Fénix, que se llama Ogro, un machista, un hombre bruto, un hipnotizador, un lanzador de cuchillos. La madre, Concha, de hecho tiene un trasfondo ese nombre Concha. Existe el nombre Concha, pero en la película Jodorowsky lo analiza y se hace un análisis sobre este nombre desde el punto de vista de lo sexual, cercano a la vagina de la mujer, que es una palabra, no sé si en portugués estará, pero en chileno se usa la palabra concha como una palabra vulgar sobre la vagina de la mujer. El mimo, esta chica, la joven mimo que se llama Alma, y el mismo Fénix, que voy a analizar esos nombres al final. Podríamos hablar de la cultura de México, sobre las calaveras, que aparecen en varias escenas, que es clásico del cine mexicano, esto de las culturas, de los simbolismos de la muerte, parte de la cultura de este país. Podríamos analizar la estética, la exacerbada estética dada por el circo, por la fotografía, por la iluminación que utiliza filtros para dar sensaciones a las escenas. Se usa mucho hoy en día en las series que están en Netflix para dar ciertos realces a las escenas de suspenso, los filtros rojos, para dar realce a escenas de bondad, filtros quizás verdes. Podríamos hablar de la violencia y el terror que está de manifiesto en la película, a través de un diseño de arte bastante gore, como el asesinato a la mujer tatuada, un cine marcado por la sangre que chorrea, muy de los años 70, inicio de los 80, esta película es del año 1989, posterior, pero usa recursos muy utilizados una década antes. Podríamos hablar también del drama psicológico, de los traumas de la infancia, los personajes que son muy caricaturescos, personajes exacerbados. Francisco hablaba de un poco de eso hace algunos minutos atrás, estos personajes exacerbados que están dentro del cine de Jodorowsky, muy caricaturescos, y esto puede ir con un drama psicológico. Pero a mí me interesa el psicoanálisis. El psicoanálisis desde el punto de vista del chileno, la mirada que tengo yo de la película es del psicoanálisis, de la psicología, de lo que dice Freud, Klein, Jung, en relación a este conflicto padre-madre, a este conflicto de mujeres y sexualidad.
Por eso es que no son al azar estos nombres de los personajes. El padre ogro, como dije delante, es un machista, un hombre bruto, un hipnotizador de mujeres, un lanzador de cuchillos. Él utiliza estos cuchillos, estos facas en portugués, para, como un elemento simbólico fálico de la sexualidad. Se los lanza a la mujer tatuada, donde ella los lame como en un inicio de una relación sexual que todavía no acontece. La madre concha, como lo dije delante, un nombre vulgar del aparato reproductor femenino, la vagina. Ella es una trapecista, una fanática religiosa, una creyente religiosa, pero que es acusada por el cura del pueblo como perteneciente a una secta, una hereje. Pero además es una madre, es una figura materna, es una madre que devora a su hijo. Lo devora, literalmente, porque lo tiene completamente traumatizado. Y este devorar del hijo es el concepto asociado al nombre concha que tiene la madre, que se lo traga, se lo devora, se lo come. La mujer tatuada, una amante atrevida, que es sexual, que es impulsada absolutamente por el deseo sexual, absolutamente ligado al concepto de Freud. Alma, esta mimo, esta niña desprotegida, que no habla, no escucha, que no está contaminado por el mundo exterior. Ella representa la absoluta pureza, el elemento noble y purificador de nuestro personaje. Y Fénix, el mago, que tiene esa capacidad de transformar el mundo, que es marcado con un cuchillo, un tatuaje generado en el pecho, con un águila, con la figura de esta águila, que no es un símbolo para volar al comienzo, pero es lo que Alma le dará al final de la película, las alas para que él pueda desprenderse. Es marcado con este cuchillo del padre que él lo usa para dominar a las mujeres, pero este mismo elemento simbólico lo utiliza también el padre para él mismo quitarse la vida y para marcar a su hijo. Marcarlo de por vida con este tatuaje. Es ahí donde comienza la tragedia de la película, esta infidelidad, el asesinato, el suicidio, la muerte, donde la madre pierde los brazos. Todo esto lleva a Félix al manicomio y ahí viene esta noche también cultural, parte de la cultura mexicana, donde se ve esta noche carnavalesca, lujuriosa, de drogas, descontrol, de prostitución, donde Fénix ve a la mujer tatuada en esa noche, y es ahí donde le hace un clic en el cerebro y empiezan a aparecer los elementos de su pasado. Él escapa de este manicomio, genera una alianza, supuesta alianza con su madre que lo estaba esperando afuera, y genera un vínculo, una vinculación para una metáfora del uso de las manos de su madre, donde nuevamente se ve aquí el apego enfermizo de nuestro personaje con su madre, ese apego de la sexualidad que habla Freud, Klein también. Él se pinta las uñas, e incluso tiene una escena donde besa a su madre en la boca. Hay unas escenas de erotismo con la madre, más allá de lo que se podría esperar simplemente de la relación de hijo con madre. Y él comienza a ver en todas las mujeres, a las mujeres que corrompieron a su padre y que finalmente hicieron que su madre muriera y que lo dejaron a él solo, donde viene su trauma. Es por eso que él las asesina, pero no quiere asesinarlas, por eso las pinta de blanco. Otro simbolismo, se arrepiente y les pide perdón. El clásico simbolismo donde estas mujeres salen de las tumbas y él pide perdón, el estilo de la muerte mexicana. No es algo que nosotros analicemos en Chile, pero sí es muy mexicano ese proceso de la muerte en este país. Y es ahí donde Fénix ya tiene absolutamente su vida trancada con un proceso que genera elementos paranoides, esquizoides, con los que disocia la realidad. Él se siente culpable. Fénix internaliza a ambas mujeres, a Alma y a Concha. Una representa lo bueno y la otra representa la culpa de los traumas de su vida. Concha, para estos psicoanalistas, sería la pulsión destructora de su vida, y Alma, esta mimo, sería la pulsión amorosa, la buena, la que protege, la que da estabilidad, la que libera, la que lo libera de la culpa. Y es por eso que Fénix se llama Fénix, porque con ayuda de Alma, Fénix renace de las cenizas al final de la película, en este incendio donde se quema el maniquí, se quema su madre, se queman los traumas, él los deja atrás y desde estas cenizas
él renace. Una película llena de simbolismo, religión, cultura, pero desde mi punto de vista, uno de los elementos más representativos es este psicoanálisis que se puede hacer de la película con las visiones de Freud, Klein, Jung y otros. Creo que eso es relevante también al momento de discutir sobre esta película en particular, Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky. Eso. Estás con el micrófono apagado, Lilo. Excelente análisis, Nicolás. Nicolás es un académico doctorando de la Universidad de Buenos Aires. Está haciendo un trabajo sobre cineclubismo. Mencionaste eso, ¿no, Nicolás? No. Entonces, por favor, preséntese, pues, hombre. Bueno, hay gente que tú me conoces, Rosana me conoce, soy Nicolás Pienovi, chileno, trabajo como productor de cine, televisión, estoy muy vinculado con la Unión de Cineclubes, con el Cineclub Inmigración, con Francisco ya hace muchos años. Tenemos varios trabajos en común, hemos realizado producciones audiovisuales juntos, hemos participado de encuentros, talleres, seminarios, hemos estado escribiendo textos y estoy trabajando en mi tesis doctoral con la Universidad de Buenos Aires, que es precisamente un estudio sobre los cineclubes que emergen en el estado de Goiás desde el 2000 hacia la fecha. Estas disputas por la resignificación y el rol sociocultural que poseen los cineclubes del estado de Goiás, que desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de varios docentes de la Universidad de Buenos Aires, es único, es diferente, no se encuentra en otras latitudes del mundo, tampoco es característico de Brasil completo, es muy especial el movimiento de cineclubes que se presenta en el estado de Goiás y con mucha más fuerza en Goiânia metropolitana. Bien, muchas gracias. Nicolás, ¿te gustó la película? Sí, me gustó la película. Yo había visto cine de Jodorowsky, pero no había visto esta película en particular. La vi y me pareció muy buena porque es una película que se entiende, que tiene un principio y tiene un fin y se entiende constantemente. Hay otras películas de Jodorowsky que quedan un poco a la imaginación, que tienes tú que completar muchas cosas. En esta era mucho más entendible. Y eso fue lo que me gustó. Qué bueno, qué bueno. Me encantó tu análisis, creo que fue conciso y bien explícito. Te agradezco. Yo voy a llamar ahora a Aline para continuar. Aline Strozzi es alumna en español, ¿no? Alumna de artes cênicas da UFG. E ela... Cadê a Aline? Aline, por favor, se apresente e comente para nós. Boa noite. Não tem como ligar a câmera, mas eu sou a Aline, eu faço artes cênicas na UFG e hoje eu vou comentar sobre o filme de uma forma mais estética. O filme me trouxe referências estéticas muito fortes de histórias que eu já tinha lido ao longo do curso, como na colônia penal do Franz Kafka, nas partes mais pesadas, nas partes mais grotescas, me lembrou muito a história na colônia penal, porque ela traz muito na colônia penal ela traz muita ponte do... Como é que eu vou explicar? A palavra está na minha cabeça, mas eu não consigo tirar ela da cabeça para falar. Ela me traz muito aquele sentimento do preso, do manipulado, desse manipulado, sabe, que o filme passa. E eu achei muito interessante a forma com que eles usaram o circo. Achei muito inteligente a forma que eles utilizaram o circo. Teve uma crítica muito interessante por trás. Eu não vou dar spoiler porque eu não sei quem tá assistindo o negócio, eu não sei se a pessoa já assistiu o filme, mas essa parte do circo me leva muito para um artista da fome, que também é do Franz Kafka, que fala sobre um artista, mas... Sim. Desculpe. Que fala sobre um artista que
Fala sobre um trapezista, a história de um trapezista. E levando para o filme novamente, o início do filme me remete muito ao filme de 1960, Psicose, por conta dessa estrutura do asilo psiquiátrico. E a estética do filme estava muito, muito bonita, muito bem feita, muito interessante. O figurino foi muito bem feito. O figurino por si só fez o filme, sabe? Contou a história do filme. E o cenário também foi muito bem montado, a fotografia foi muito bem tirada, foi muito bem pensada. Foi um filme muito bem pensado, é um filme que a gente assiste e a gente vê que teve uma preparação, que teve um estudo por trás. O corporal dos atores estavam muito bem feitos. Os atores tinham preparo corporal, tinham preparo de voz. A atuação pelos olhos deles estava evidente, sabe? Por tudo que eles falavam, o corpo falava antes deles falarem. Estava simplesmente sensacional. Eu vou terminar minha análise por aqui, porque a internet está bem ruimzinha. Eu agradeço a oportunidade. Isso. Nilo, você tá com o áudio desligado. Acho que não me ouviu. Tá com o áudio desligado. Ai, meu Deus do céu, tá bom, agora sim. Eu vou passar para o Luiz Eduardo, então. Obrigado, Aline. Luiz Eduardo, seus comentários, por favor. Bom, eu agradeço a oportunidade ao Cineclube Imigração, ao Museu Antropológico, por dar mais uma oportunidade de fazer uma curadoria do Santa Sangue, né, participar, né, dessa mesa de discussão. Já fizemos uma curadoria pelo Cineclube Xícara da Silva, com e a provocação de um dos nossos frequentadores, hoje doutorando em psicologia pela UNB Alvinan Magno, né, então eu registro principalmente essa curadoria do Santa Sangue, enfim, registro, né, essa memória aí do Cineclube. Bom, sou do Cineclube Xícara da Silva, nós estamos aqui de Anápolis, um pouco mais de 10 anos, paramos um pouco na pandemia, mas estamos reengrenando aí para voltar, tendo em vista, principalmente, essas experiências do Cineclube online e das discussões, e principalmente uma mesa também de discussão. Então, das possibilidades que nós temos aí dos cineclubes atuarem, tanto trabalhando com a questão de exibição e também diálogo, como também um diálogo, uma mesa direta em relação ao filme, né, como nós estamos experimentando agora. Vamos para o filme. Necessariamente eu faço uma fala partindo do que é exterior ao próprio filme e chegando a uma análise do filme, tendo em vista, né, boas análises aí dos nossos colegas aí da mesa. Bom, você tem aí uma produção mexicano-italiana, né? E nós temos aí, notadamente, trabalhando, produzindo, né, Alejandro Jodorowsky dirigindo, e na produção Cláudio Argento, né, um dos grandes nomes, junto a Dario Argento, do terror. E, especialmente, eu quero mencionar aqui um gênero que ficou muito popular no final da década de 60 na Itália, que é o terror giallo. Giallo em italiano é amarelo, e foram filmes, muitos deles em produção, filme B, né, produção independente, que eles faziam roteiros adaptados de uma espécie de romance, de um gênero literário que misturava o policial com o horror ou o suspense. Então, e eles eram chamados de giallo porque as primeiras editoras
uma primeira editora, que agora me foge o nome, ela colocava uma capa amarela nesses livros. Então, a partir desse gênero literário que já comunicava enfim, que já era popularizado na Itália, então o cinema faz essa adaptação do terror desse gênero para as telas, né, sendo dentro, né, do desenvolvimento da indústria cinematográfica local, uma oportunidade aí de trabalho com a formação de público. Bom, eu coloco Jodorowsky, e principalmente um livro de autoria dele chamado O Maestro e las Magas, né? Ele narra um pouco da sua trajetória fora, principalmente do Chile, seja em Paris e no México, em que ele narra alguns desses encontros. E, especialmente para falar em relação de um desses encontros, para a gente já chegando, né, cada vez mais se aproximando do próprio Santa Sangre, você tem aí a proximidade, aí você tem um trabalho com a direção de atores da pantomima. O que é a pantomima? A pantomima é um tipo de teatro que trabalha principalmente essa questão de uma mímica. Talvez a colega das artes cênicas saberia explicar melhor. Inclusive, uma performance na cena em que, na primeira cena em que Fênix e a sua mãe se apresentam no teatro burlesco, é uma peça, né, de Marcel Marceau, que é um dos nomes referência na França em relação a esse trabalho com essa técnica da pantomima, né? E é justamente essa questão do trabalho com a gestualidade, envolvendo pouca questão do diálogo, né? Enfim, então você tem um desses encontros que Jodorowsky teve principalmente em Paris. Você tem também o trabalho com o teatro, né, no México, né, e você vê um pouco dessa fonte da latinidade, da própria questão do circo e dessa cara desse circo latino, né, principalmente nessa vivência em que ele tem com o desenvolvimento do teatro no México. Bom, e chegando propriamente ao encontro, ou esse trabalho de 1989 com o Cláudio Argento, em que ele comunica, né, acredito que com a Itália e também com o mundo, dentro de um gênero que é o diálogo. O diálogo, se vocês tiverem interesse de pesquisar e buscar os títulos, de diretores como Mário Bava, Dario Argento, entre outros, são filmes com a sequência clássica de assassinos, né, de um requinte cruel, de uma violência gráfica, né, de um exagero em relação a um assassinato. No diálogo, você não morre aos poucos, você morre sendo surpreendido, né, e com a faca toda ensanguentada, né, aquele trabalho de direção de arte caprichado, né, em relação à maquiagem, né? Então ele entra, ele trabalha nesse cinema de gênero, porém ele enriquece esse terror diálogo, né? Ele enriquece esse gênero em que entra o policial e o terror, né, trazendo o biográfico dele, né? Então, uma das coisas que me marca Alejandro Jodorowsky é principalmente ele levar o biográfico, né, levar a cidade de Tocopilha
ele levar todos os encontros que ele tem nessa trajetória, né, de exílio ou de volta, né, pelo mundo, ele leva toda essa carga com ele, né, leva uma carga importante que a gente vê aí principalmente simbolizado com os animais no diálogo que ele tem com Fernando Arrabal, que foi um importante nome espanhol do surrealismo, né? Porque não, enfim, um importante nome do surrealismo, com títulos como Viva la Muerte, né? Entre outros, inclusive uma parceria em um dos filmes de Alejandro Jodorowsky, na direção de Alejandro Jodorowsky, que é o Fando e Lis. Bom, nesse sentido, você é perceptível quando você vê um pouco desse esquema do policial e do terror, toda uma trama de um assassino, de um serial killer, uma polícia inoperante, que inclusive aparece praticamente só no final para atestar, né? Nem para desmascarar o criminoso, nem para desmascarar o serial killer, mas particularmente para fazer a prisão, né, fazer a ordem social. E é muito interessante como ele trabalha dentro dessa dualidade entre isso, mais em cima do roteiro, do trabalho com a direção de atores, como ele trabalha esse refém, né? A princípio, se você entra dentro do estado de alucinação de Fênix, você entra numa situação em que ele é o refém, e no descortinar, ele, né, como o próprio criminoso. Enfim, não vou forçar muito a barra para não virar um spoiler. Mas então, ele coloca uma outra possibilidade dentro dessa dinâmica policialesca de uma questão criminal, né? Enriquecida, né, e trabalhada principalmente por esse fator psicológico, né, em que entram a questão do próprio trabalho de Alejandro Jodorowsky, para além do cinema, é para a questão da psicomagia, enfim. Propriamente, eu acho que nas próximas rodadas a gente poderia trabalhar esse tema, mas indo um pouco mais para a gente fazer um encerramento, por exemplo, dessa primeira provocação, e também uma outra possibilidade de mocinho, né? Alguém que esteve ali dentro da trama, né? E que no final faz essa descoberta desse criminoso, desse serial killer, enfim, desencantando, né? Então você vê uma outra possibilidade de comunicação do cinema que Jodorowsky faz com o gênero, né? É muito importante, particularmente, essa questão desse trabalho de gênero, de entender um pouco do contexto da produção do filme, porque eu trabalho a questão da distribuição de filmes das salas de cinema, né? Um trabalho meu do mestrado a respeito das salas de cinema de rua em Anápolis, então a gente passa também pela distribuição. E como ele comunica, né, com Itália, com o mundo através desse gênero, e enriquece com o biográfico, com o artístico e, por que não dizer, com o místico, né, trazendo todos os encontros que ele teve aí na Europa e na América Latina. Não sei se eu falei demais, estourei o tempo, mas a princípio essa primeira provocação eu trago estas questões para a gente passando aí, né, para as próximas rodadas. Não, Luiz, muito bom, muito bom. Eu acho que esse análise mais técnico, ele é muito interessante. Então, vou retomar com o Nicolás, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa. Nicolás, a tua vez, y depois a Aline. Hola de nuevo. Buenas noches nuevamente.
Sí, se me quedó una cosa, un punto en el guardado, que era esto de también el nombre del circo, el circo del gringo. No es cualquier circo, o sea, todos estos son personajes exacerbados, personajes caricaturescos para el deleite también del hombre blanco, el hombre gringo. Es el circo de ellos. Nosotros somos los personajes de las caricaturas. Tenemos, tú lo nombraste delante, tenemos personajes de todo tipo, o sea, hay un travesti, hay un enano, hay diferentes personajes que quizás hoy día en el cine, desde la óptica que fueron tratados por Jodorowsky, tendrían algún grado de discusión. En el momento de Jodorowsky, con el cine que él hace tan simbólico, no lo tenían tanto. Pero es un cine no solamente mágico, o sea, recalco estos puntos porque nosotros siempre tenemos a pensar que el cine de Jodorowsky es el cine del simbolismo, de las metáforas, y que están presentes absolutamente dentro de la película, tanto como los simbolismos de la cultura mexicana que nombraba delante. Por algo fue filmada en México. Las calaveras son características, están presentes en varias de las imágenes. Estas imágenes del cementerio, donde están las tumbas de las mujeres que Fénix asesinaba, también. Eso es característico, es un simbolismo, pero también es una característica cultural del país donde fue realizada esta película. Este cine fantástico de terror que mezcla tantos elementos, incluso con ese juego del nombre del circo del gringo, el nombre de estos personajes, el ogro, Alma, Fénix, que renace de la ceniza. Todo eso es un simbolismo, pero que está presente en este concepto que hablaba delante del psicoanálisis, de la psicología de esta relación padre-madre. Creo que eso es muy fuerte en la película. No está presente, por supuesto, todos estos mismos elementos en todo el cine de Jodorowsky. Cada una de las películas tiene elementos claves, característicos y distintos, surrealismos de distinta manera presentes, pero aquí está presente también este drama a través del psicoanálisis, de este trauma del personaje. Es un poco lo que llama la atención, al igual que este poco diálogo sea en inglés. O sea, estamos en México haciendo un circo para los gringos o americanos, como les gusta llamarse a ellos. Por eso que el idioma es el inglés también, y el circo es el circo del gringo, con el ogro que tiene también un cabello medio rubio, medio del hombre bruto, machista, poderoso, simbólico, blanco, gordo, obeso, que está presente en la película. Eso, lo demás es simplemente repetir lo que ya he estado diciendo. Es una película buena, muy interesante, del cine de Jodorowsky que yo no había visto, así que agradezco a Francisco Lillo también, y también agradezco a Rosana, al Museo Antropológico, por la invitación y la posibilidad de estar acá hoy día conversando y debatiendo en torno a esta película que tiene mucho que decir. Hay gente que es absolutamente detractora de Alejandro Jodorowsky. Justamente estaba recibiendo algunos mensajes mientras estaba tras bambalinas, y hay gente que lo detesta mucho porque es un personaje que dicen está un poco funado. Otros aman el cine de Jodorowsky, y esa es un poco la idea también de esto, de poder debatir y discutir, y sobre todo de que una película te pueda gustar o no gustar, pero tiene elementos que vale la pena conversar, destacar, analizar. Eso nos hace una sociedad más evolucionada, porque podemos entender elementos que nos desagradan, como podemos entender elementos que nos parecen atractivos, como estas pulsiones de la Concha y la pulsión de Alma, que es lo mismo del personaje, lo que nos sucede con el cine de Jodorowsky. Muito bem, Nicolás. Eu tinha mencionado que, eu mencionei semana passada, Santa Sangue foi o primeiro filme que eu assisti em 94.
quando um juiz da Corte de Apelações de Arica, como ele não podia comprar filmes piratas, ele me chamou para comprar para ele. Eu comprava, eu era o intermediário, e o filme que ele pediu foi justamente Santa Sangue. E aí aproveitamos para passar esse filme no Cineclube, o que criou bastante polêmica, porque em 94, como o Nicolás mesmo falava, no Chile mesmo, Jodorowsky não ele é muito criticado, né, enquanto a sua produção, e é pouco visto, na verdade. Eu acho que Jodorowsky, ele é muito assistido em determinados espaços, principalmente alternativos e intelectuais, que gostam muito dessa pegada esotérica e até gore que o Jodorowsky tem. Eu mencionava, fazia uma comparação, ninguém falou nada sobre isso, eu achei bastante interessante, comparar Jodorowsky a Paulo Coelho, que é uma coisa sórdida, mas, ao mesmo tempo, Jodorowsky é aquele tipo de esotérico que ele vai transgredir, né? Porque esse é o conceito interessante. Ele vai transgredir tudo que aquilo reconhecido como normal. Os seus personagens, lembrei do nome do filme, chama Freaks, mais ou menos de 1950, também num circo, só que um circo destas pessoas diferentes. Jodorowsky utiliza muito esse recurso de impactar com as pessoas. Quando nós assistimos a Montanha Sagrada semana passada, quando ele pega aquele anão que tem problemas e joga ele na água, você diz, tadinho, vai morrer. Mas o que ele está representando naquela imagem é aquela mochila que todos nós levamos, carregamos conosco, que nos custa muito se desapegar dessas questões íntimas que Jodorowsky questiona muito. Talvez esse elemento psicológico que o Jodorowsky faz, principalmente quando ele começa a trabalhar com o tema do tarô, ele começa a colocar elementos esotéricos bem diferentes ao do Paulo Coelho, mas que intelectualmente eles são, nesses circuitos intelectuais, eles são muito mais apreciados do que o mago brasileiro, né? O nosso mago chileno, ele tem um recurso completamente diferente, porque ele é muito diverso, muito diverso. E ele experimenta, como diz Nicolás, em formas completamente diferentes, tanto na estética, como na paleta de cores que ele vai trabalhar. Que é um pouquinho o que a Aline falou. Eu vou chamar a Aline, obrigado, Nicolás. Chamo a última volta. Aline, por favor, as tuas considerações, aquilo que você quiser acrescentar. Aline, por favor, se apresente, você não se apresentou. Boa noite, me apresentei sim, eu expliquei que eu sou a Aline, que eu sou das artes cênicas da UFG, e que eu estava aqui hoje para comentar o filme. Então, não, então tá bom. O que eu acrescentaria era sobre a cena do elefante, que eu acabei esquecendo de falar sobre. Eu achei muito interessante a forma que a cena foi trabalhada, a forma com que representaram o caixão que foi jogado pela ladeira, a forma que teve o destrinchamento desse animal. Eu achei que foram cenas muito fortes e muito bem trabalhadas para aquela época, sabe? A forma que elas foram trabalhadas foram muito inteligentes. O surrealismo que o filme trabalha acaba sendo numa medida exata, não passa dos limites. E ele se encaixa bem com o aspecto de trabalhar com o circo, que é um elemento que o filme traz. Acho que as minhas considerações finais são essas.
Achei o filme muito interessante, eu nunca tinha assistido antes. Pretendo voltar a assistir ele, porque eu não consegui assistir até o finalzinho. E é isso. Obrigado, Aline. Então, vamos passar para o Luiz. Luiz, o que você quiser acrescentar, esteja à vontade. Luiz Eduardo. Lilo, eu só pediria por gentileza, só para você me situar, porque eu fiquei uma parte só com o vídeo e sem o áudio. Então eu não, principalmente no diálogo entre você e o Nicolás, essa é só me orienta aqui. Sim, o que eu mencionava é os recursos estéticos e a paleta de cores que o Jodorowsky utiliza, sempre com a intenção de transgredir aquilo que é o normal, o que nós consideramos como normal dentro do cinema, entendeu? Então, a conversa foi mais ou menos nesse sentido. A utilização de personagens que supostamente parecem grotescos, mas, na verdade, que aparecem no filme Freaks, dos anos 50, o Jodorowsky utiliza muito esses elementos de, de impactar o espectador com a imagem. Há uma certa violência constante. Jodorowsky te joga sempre elementos de violência nas suas imagens. E por aí vai essa conversa que nós estávamos tendo com o Nico. Tá bom? Sim. Eu acredito que dentro dessa questão, né, desses encontros que eu falei e citei alguns nomes aqui de pessoas com que Alejandro Jodorowsky trabalhou, uma coisa é como ele trabalha ou ele vende a questão do exótico. Na inauguração de uma sala de cinema do Sesc, chamada Sesc Cine Comodoro, eles fizeram uma sessão em que a inauguração dele foi Santa Sangre e Canibal Holocaust. Dois filmes, né, Santa Sangre, uma produção ítalo-mexicana, e Canibal Holocaust, italiana, nessa pegada gore, né? E ele apresenta e ele conversa com o mundo através dessas cenas e desse trabalho com esses personagens. E aí essa questão do Freaks, né, do mundo do filme Freaks, desse mundo circense, e ele traz esse exótico, né, do que é chamado terceiro mundo. Ele coloca esse terceiro mundo em pauta. Muito, para mim, o Santa Sangre ele tem algumas cenas em relação a dois lados, né? Se você vai à cena do funeral do elefante, né, um lado consternado, né, pelo funeral, pela perca do animal, né, havia todo o afeto da família circense, e de outro uma favela, né, um pessoal com fome também, os personagens montados, né, nesse simbolismo do branco, né, em que o outro lado comemora, né, a possibilidade de um alimento, né, do elefante servir do alimento, né, para esses famintos, né. Esses dois lados também em relação ao conflito dos policiais ou do exército ali, né, um grupo militar, e a questão ali dos fanáticos, né, da Santa Lírio. Então ele apresenta, ao invés de explorar essa questão exótica, como se é explorado no terror, o próprio cinema italiano explorou dentro dessas produções de horror, né, Canibal Holocaust é uma coisa bárbara, né, que não traz sentido nenhum em relação ao indígena da região amazônica brasileira, e cria um imaginário extremamente complicado em relação a esses povos, em relação ao contexto do canibalismo, e por aí em diante. Ele devolve esse exótico de uma outra forma, ele devolve esse exótico
embebido dessa questão social de América Latina, né? São personagens que, se a gente busca as nossas imagens, principalmente em relação às ditaduras militares, ao exílio, à resistência, a gente encontra essas imagens, seja na questão chilena, na história brasileira, argentina, enfim. Então, o próprio México, né, recebendo grande parte desses exilados, então ele trabalha ele devolve esse exótico a partir embebido desse social, né? Não é só um exótico de necessariamente barbarizar para fazer o gore, fazer o terror, mas ele coloca, né, a América Latina dentro desse processo, né? Há vários, Luiz, há várias cenas no filme muito interessantes com relação a isso. A cena, aquela parte onde os meninos com síndrome de Down vão fazer um passeio para o cinema e o cara leva eles para o bordel e dá cocaína para eles. Essa cena é muito chocante. Aquele passeio pelas ruas, né, do México, aquela ideia do cafetão, aquela ideia dos policiais, aquela deformação dos policiais, né, porque há um policial de quase 2,5 metros e o outro, todos eles são muito caracterizados, muito, de certo modo, até grotescos, né? Então, Jodorowsky, ele trabalha muito essa ideia do grotesco impactando, volto a repetir isso. E o tema da violência, a violência sexual que ele vai fazer, a tentativa de estupro do policial com relação à menina, a Alma, né? O tema sexual dentro do filme ele é muito forte, muito marcado também. Mas, assim, com relação diferente ao Montanha Sagrada, né? Há uma diferença enquanto a estrutura que ele apresenta enquanto a sexualidade nos dois filmes. Há elementos, há uma diferença muito grande nesses dois filmes que nós exibimos. Você assistiu a Montanha Sagrada, né, Luiz? Sim. Uhum. Então, se você pega assisti Montanha Sagrada... Sim, Oi. diga. Sim. Bom, o interessante é como ele... Você tem projetos, né, e formas de fazer cinema que, por exemplo, Mel Brooks, né, ele se apresenta, seja na TV, seja nos filmes, de diferentes formas. O Alejandro Jodorowsky, ele consegue fazer um mundo em que uma coisa não deixa de ser ligada com a outra, né? De deixar sempre trazer esse tema do psicanalítico, né? Do psicológico, com o trabalho simbólico do surrealismo, com a biografia dele. Então parece que ele leva para cada projeto onde ele vai esse sistema interligado. Você não vê uma coisa não acompanhada dos outros elementos, né? Então, enfim, eu vejo, inclusive esse caminho que ele trabalha pelo menos nos filmes que eu já vi, né? Em que ele usa esses elementos em um caminho de cura. Até tem algumas pessoas que falam assim, não, mas o Alejandro Jodorowsky é o Paulo Coelho, é o correspondente do Paulo Coelho no Brasil, ou algo nesse sentido, por quando eu trabalho com a mística, né? Eu não sou adepto dessa visão, acredito que, né, cada um com seus projetos, né? Mas eu vejo que o Alejandro, ele trabalha uma questão de cura que vai para além, ele atravessa dogmas religiosos, né? Você começa com N elementos
simbólicos da questão cívica, maçonaria, e ali termina com um salmo. Opa, tá. Indo ao salmo, né, bíblico, ao texto bíblico. Então, assim, como é que ele passeia, né, dentro desses universos em que esses encontros, né, essa trajetória dele criou, né, nos livros. Ele tem um talk show na Espanha, não sei se ele ainda tem, a respeito dessa questão da cartomancia, né, e a cartomancia utilizada para programar a mente. E você tem a passagem dele pelos quadrinhos, né, então você vê esse sistema Jodorowsky, né, de coisas interligadas, de elementos interligados, contando essas histórias. Né? Sim. E ele menciona que ele escreveu seu primeiro livro de poesia com 80 anos, né? Já ele publicou o seu primeiro livro de poesia com 80 anos. Ainda que quem assistiu Poesia Sem Fim mostra ele como poeta há muito tempo. E assim, ele tem um trabalho também de comics, histórias em quadrinhos, muitos das suas histórias, tipo O Topo, elas já estão, né, continuadas, tem uma continuação, mas num outro formato, né? Isso faz dele um personagem e um artista multidisciplinário, e além disso, acrescentar esse elemento da magia, eu acho que ele faz com que ele tenha uma cosmovisão completamente diferente, e eu acho que as pessoas precisam disso. Nesse período de pandemia que nós vivemos, você como comunicador e como jornalista, né? Você é jornalista, Luiz? Sim, isso, minha formação é no jornalismo. Nós percebemos a dificuldade nessa pandemia, foi muito complicada, e aquilo que eu acrescentava, eu falava, nesse momento, o que nós precisávamos era magia, alguma coisa diferente, externa a nós, a poesia como uma forma de encantamento, o amor, porque sem amor a gente não vive, e o cinema, que foi um elemento que permitiu que muitas pessoas pudessem passar o tempo de uma forma criativa, instrutiva, e acho que por isso nós começamos com esse ciclo de Jodorowsky, justamente por esses elementos que Jodorowsky apresenta, uma visão diferente, uma forma de interpretar a realidade diferente, né? Não necessariamente com aquele discurso capitalista, ocidental, ainda que Jodorowsky seja muito ocidentalizado, há um elemento de orientalidade dele muito forte também, né? Que acho que é o que traz um pouco essa esperança de reforma, de mudança, e por aí vamos, né? Bom, vamos chamar... Com certeza. E, assim, rapidamente, né? É um período de absurdos, né? É um absurdo... tudo isso que nós estamos vivendo em relação à pandemia é um absurdo, né? As soluções são um absurdo, né? A forma como as condições, ou que a gente é exposto para toda essa experiência, ela é absurda, né? Então você vê uma narrativa como que se passa Fênix, é claro, não sejamos todos serial killer, por favor, mas assim, bom, essa dança, né, da realidade, e aí eu acho que esse ciclo, o Jodorowsky, ele é importantíssimo nesse momento desse questionamento, né, do que está posto, da realidade, e ao mesmo tempo que possibilidades a gente tem de transcender, né? Como a gente teve que reinventar o nosso ser social
enfim, a partir dessas possibilidades, quer dizer, se a gente tivesse, não, cineclube é só presencial, parássemos daquela forma, a gente não descobriria essas outras possibilidades, né? Enfim, então, eu Bom, acredito desculpa, Luiz, que mas essa, assim, o cineclubismo mesmo, ele teve que se readaptar, adaptar e readaptar no ano passado, porque, e para esse ano, logicamente, também, talvez nesse ano com mais experiência, com mais inovação, mas o cineclubismo ele teve que se reinventar em 2020, porque achávamos que ia morrer, basicamente, né? Acreditamos que o cineclubismo não ia ter respostas para um, um isolamento total, e fomos encontrando parcerias. Eu acho que, novamente, não sei, acho que o Nicolás falava, acho que Goiás conseguiu mostrar muito bem ao Brasil formas novas de se reinventar. Acho que nós, o ano passado, fizemos quase 8 ou 10 oficinas, 4 encontros, atividades diversas, sessões. Tivemos que, sim, reinventar. Lamentavelmente, não conseguimos nos unir fisicamente, mas em espírito e alma nós estávamos aí presentes, né? O ano passado foi um ano de aprendizagem para todos nós. E acho que, nesse sentido, o Jodorowsky também é um bom elemento de aprendizagem para todo mundo. Eu vou convidar a Aline e o Nicolás para a gente já ir fechando, de certo modo, e as últimas considerações. A Rosana também, né? Rosana, você também pode entrar, por favor. Tudo bem. Começamos então com a Aline. Aline, a tua última fala de fechamento, por favor. Bom, eu não tenho mais nada a acrescentar em relação ao filme. Eu achei um filme muito complexo, muito interessante, um filme que não dá para assistir uma vez só, ele é necessário assistir mais que uma vez para poder compreender toda a estrutura dele. Agradeço muito por ter sido convidada a participar do debate de hoje, e eu encerro minha fala por aqui. Aline, será convidada novamente em alguma outra ocasião. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Nicolás? Muchas gracias por la invitación, muy obrigado por el convite, por la conversa. El cine de Jodorowsky es difícil de entender, de ver. No a todas las personas les va a gustar y no todas las películas de Jodorowsky van a ser digeridas fácilmente por todos nosotros. De hecho, a mí personalmente, nunca, mira lo que voy a decir, Francisco Lillo, nunca he visto una película de Jodorowsky completa de principio a fin sin pararla. Nunca he podido. Incluso esta, tengo que parar, tomar un descanso, hacer algo y volver a retomar la película y continuarla. Nunca, jamás he podido ver 2 horas de filme de Jodorowsky de principio a fin. Pero cuando uno logra terminar de ver la película, comprende y analiza, y como dice Aline, uno tiene quizás ver la película 2 o 3 veces, pero con una vez tú puedes después masticar y analizar el contenido del filme y entender otras cosas más. Tú eres fanático de Jodorowsky, así que... Gracias, Nicolás. Luiz Eduardo. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade. Bom, acredito que é um filme, é uma obra que a gente pode trabalhar, né, no diálogo com diversos elementos, né? Então, eu acho que isso dá a riqueza, né, desse filme. Bom, no mais, agradeço ao Cineclube Imigração, ao Museu Antropológico, né, e a parceria de cada um de vocês, compor essa mesa aí com o Nicolás, com a Aline,
né, com a outra colega que já foi. Convido vocês a assistir, a partir da meia-noite do dia 23, um curta-metragem de um cineasta muito querido aqui por nós de Anápolis, que é o Rei. Eu vou passar o link no chat. Ele foi o curta-metragem selecionado na Mostra de Tiradentes. Ele é o único representante goiano na Mostra de Tiradentes. É um cineasta napolino, com a narrativa toda trabalhada na periferia aqui de Anápolis. Então, eu vou mandar aqui o link, né? E a gente conta com esse apoio, dessa oportunidade, né, de ver alguns dos trabalhos de Rei Souza. Então, agradeço e nos colocamos aí para próximos diálogos, próximas curadorias, né? Aqui a gente meio que pisou em ovos, porque tem uma parte da galera que assistiu o filme, outra que não. Eu tive que segurar demais para não dar spoiler, mas eu acho que o que vale a pena é a gente fazer essa referência, né, essa forma de assistir, plataformas virtuais e tudo mais, o cineclubismo atuando das diferentes possibilidades que ele puder. Obrigado. Obrigado, Luiz, Nicolás, Aline, Rosana. Obrigado a todos que assistiram essa mesa de debates sobre Santa Sandy do Alejandro Jodorowsky. Aguardamos vocês para a próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal do Museu Antropológico, para assistir a Poesia Sem Fim. Repito, eu gosto muito dessa frase que Jodorowsky nos alimenta com magia, poesia, amor e cinema. Muito obrigado a todos, boa noite. Rosana? Muito obrigada a todas e todos. Eu vou aproveitar que a gente está com uma folguinha aqui de 9 minutos, porque a gente teve uma participação muito ativa da Tamires nos comentários, daí eu queria prestigiar um pouquinho aqui a participação dela. Aproveito para agradecer a participação dos nossos parceiros de sempre, a Helena, do Cineclube Provocação, e a Beatriz Ohana, do Cineclube América Nuestra. Também teve a Nádia Casanova, participou, mas a Tamires, recém-chegada aqui, ela vai acompanhar as atividades da semana que vem também do ciclo. Ela fez muitos comentários muito interessantes a partir das falas de vocês. Então, não sei se vocês foram lendo, conforme ela foi escrevendo aqui, se ficou visível para vocês, mas daí eu aproveito para comentar. Deixa eu me localizar aqui do primeiro, porque foram muitos. A gente bateu um papo aqui com o perfil do Museu Antropológico. Ela falou que ela veio a partir da postagem do Luiz Eduardo. Então, que bom essas redes aí das nossas divulgações. Deixa eu ver. Ela fala, o bacana são as obras surrealistas, ou seja, o exagero é bem demonstrado. Aí eu agradecer a presença dela, agradecer pela experiência de ouvir as explanações sobre o Jodorowsky, que ela veio pela postagem do Luiz Eduardo. Então, conforme o pessoal foi falando, ela foi complementando, né, o que ela achava a partir das considerações de vocês. Que isso mesmo, que ele faz análise sobre a simbologia, contou os efeitos sociais descritos por meios de mitos e analogias, que ele bebe da fonte da maçonaria, taoístas, budistas, cristãs, astrológicas, tarô, alquímicas, entre outras expressões místicas culturais. Muito bem pontuado, no entanto, ela fala da influência nos dias de hoje ainda dele, bastante, como no clipe da Lady Gaga, 911, eu não vi esse ainda, o novo clipe, que ela menciona que está recheado de referências do filme A Montanha Sagrada, que a gente discutiu na semana passada. Que mais? Ela fala que às vezes é preciso exagerar e que nas artes a gente encontra espaço para isso. E ela vai continuar nos acompanhando na semana que vem. Nossa nova parceira aí das atividades. A Nádia também está pontuando aqui, ela veio a partir de uma publicação do Luiz Eduardo. Então, que bom que a gente tem as nossas redes aí. Aí eu queria, né, deixar vocês a par do diálogo que o pessoal foi interagindo aqui no chat a partir de todas as contribuições. Agradeço aos nossos convidados e convidadas, ao Luiz Eduardo Muniz,
Rico, a Aline e a Júlia. Eu, pessoalmente, gostei muito de ouvir esse olhar a partir das artes cênicas, né, que a Aline trouxe. E é isso, pessoal. Contamos com a presença de todos e todas. Na semana que vem, onde discutiremos o filme A Poesia Sem Fim, de 2016. Não sei se nossos convidados e convidada querem falar mais alguma coisa a partir dos comentários da Tamires e do pessoal aqui, ou se já podemos nos despedir. Eu queria. À vontade. Rapidamente, né? Enfim, a gente agradece muito aí a participação da Tamires aí no chat. Foi uma colega de Conselho Municipal de Cultura aqui de Anápolis, muito atuante aqui no cenário cultural, militante aí da cultura, e acredito, Tamires, que muito dessa riqueza do Jodorowsky você pode encontrar na literatura dele, né? Ele tem um livro autobiográfico chamado Dança da Realidade, e esse que eu recomendei, né, que é El Maestro e las Magas. Eu não sei se tem a tradução dele em português, mas vale muito a pena de ver essa questão biográfica dele, os encontros que ele tem. Deixo também aí um abraço para a Nádia Casanova, né, também acompanha aí os cineclubes goianos e que se interessa aí pelo tema da psicologia. E é isso, e agradecemos aí, Rosana, viu, por todo o apoio. Pode contar com o museu sempre, né, para contribuir com o cineclubismo. Então, até a próxima, pessoal. Boa noite a todos e todas, e até mais.